Fala, cabeção, beleza? Aqui é o professor Diego Xavier e finalmente chegamos ao último módulo, 10º módulo deste curso online para falar sobre como o Enem avalia as redações. Vamos falar primeiro da competência 1, beleza? Vamos nessa. Aqui eu tenho um resumo sobre os principais aspectos avaliados na dissertação argumentativa nessa competência 1. Em primeiro lugar, em relação à estrutura sintática do texto, nós temos a classificação dela como deficitária, regular, boa ou excelente. E aí, nos níveis de competências, podemos ver aqui que o nível 0 nós temos a estrutura sintática inexistente, no nível 1 e 2, uma estrutura sintática deficitária, nível 3, regular, nível 4, boa, nível 5, excelente. E aí é o seguinte, convém lembrar que as competências são avaliadas de 0 a 200 pontos, no nível 1, 2, 3, 4 e 5, na verdade tem o nível 0 também, e aí a nota correspondente a cada nível desse vai crescendo em 40 pontos. Aqui eu tenho a nota 0, nível 0, 40 pontos, nível 1, 80 pontos, nível 2, 120, nível 3, 160, 4 e o nível 5, os 200 pontos completos, tá? Alguns elementos avaliados na estruturação sintática, na verdade, os dois principais aspectos avaliados são truncamento e justaposição. O que é isso? O truncamento, de forma geral, é quando eu uso ponto em vez de uma vírgula. É quando eu deveria continuar no mesmo período e, em vez disso, eu separo. Por exemplo, se eu digo muitas estudantes não têm condição de adquirir itens de higiene menstrual, ponto, deixando de ir para a escola vários dias no mês. Esse deixando de ir à escola é uma consequência do que estava anteriormente citado, usando o gerúndio. E o gerúndio, nessa perspectiva, só pode se ligar a uma oração na mesma frase, ou seja, teria que ter uma vírgula em vez do ponto. Isso é um truncamento, ok? A justaposição, um outro problema de ordem sintática, é basicamente o oposto. É quando eu deveria colocar um ponto final e, em vez disso, eu coloco uma vírgula ou até continuo a mesma frase. Então, estruturas que têm sua sintaxe completa, sujeito, verbo, complementos. Sem conectivos para ligar, em geral, a gente deve colocar um ponto. Então, deve separar, deve colocar em períodos diferentes. Quando, em vez disso, eu coloco no mesmo período, a gente tem uma justaposição. E que prejudica muito a ideia do texto, por deixar normalmente um parágrafo com a frase muito longa e fica difícil para você entender as suas ideias e o leitor também organizar, interpretar aquilo que ele está lendo, certo? Além disso, no aspecto também sintático, nós temos o excesso, a duplicação ou a ausência de uma determinada palavra. Então, por exemplo, muitos jovens gostam bebidas... Opa, faltou o de, a ausência de uma preposição, quando deveria estar presente. Isso é a ausência de palavras. Então, nesse caso, é quando não está relacionado diretamente à regência ou paralelismo. Veja, nesse caso, foi uma distração. Dificilmente eu interpretaria que uma pessoa não sabe que gostar é gostar de, na questão de regência. Ou, por exemplo, muitos pais abandonam os por causa de os o quê? Seriam os filhos, provavelmente. Então, houve o esquecimento de uma palavra, essa ausência é um erro sintático. Ou, por exemplo, às vezes eu coloco uma palavra em cima e repito embaixo. Muitos jovens, isso acontece. Ou às vezes até do lado, um do lado do outro, quando você passa limpo sem prestar atenção. Tudo isso vai contar no aspecto sintático, tá? E aí, como é que é classificado esse aspecto sintático? A estrutura deficitária sintática vai interferir na fluidez de leitura, ou seja, eu não consigo ler sem ficar parando para voltar, sem parar para pensar e tentar identificar o que está sendo falado ali. Se a leitura está difícil, a fluidez está complicada, comprometida, eu vou ter nível 1 ou 2 na nota. Uma estrutura sintática regular ou boa, que está entre o nível 3 e 4, você tem algumas falhas, tá? Mas que não chega a comprometer a leitura, a fluidez da leitura ao longo do texto. E isso prejudica também a avaliação da ideia. Se eu não consigo ler o texto com fluidez, para avaliar aquela ideia vai ser complicado. E aí o seguinte,
a predominância de parágrafos formados por apenas um período, isso aí é uma orientação muito importante, de preferência, todos os seus parágrafos devem ser escritos com no mínimo 2 ou mais frases. Não escrever somente uma frase, ou seja, ali no meio vai ter que ter algum ponto final, normalmente, para poder separar, destacar. Aí é o seguinte, se for metade do texto com parágrafos formados por apenas um período, você consegue chegar até regular, bom ou excelente, ou seja, do nível 3 em diante. Se mais da metade do texto tiver formado por apenas um período, o máximo que você pode ter é regular, ou seja, você não passa do nível 3, a sua nota não passa dos 120 pontos. E para chegar ao nível excelente, é o seguinte, existe uma tolerância de desvios. Então, no máximo, 2 desvios nesse aspecto aqui que eu vou explicar, ou, no máximo, um problema de ordem sintática. Então, se eu tiver um problema sintático e um desvio, já não é nota máxima. Se eu tiver 3 desvios, já não é nota máxima. Se eu tiver 2 problemas de ordem sintática, já não é nota máxima. Então, para conseguir nota máxima, eu posso ter, no mínimo, 2 erros e, além disso, eu tenho que ter uma estrutura sintática complexa, com algumas inversões, então, algumas orações intercaladas, períodos compostos por coordenação e subordinação. Então, assim, eu preciso realmente mostrar que eu tenho um domínio de uma certa complexidade sintática. Sem isso, eu não consigo chegar ao nível 5. Mas, claro, chegar ao nível 4, né, 160 pontos na competência 1, já é um bom desempenho. E aí, esses desvios compreendem o quê? Que são no máximo 2 tolerados, tá? Acentuação, ortografia, uso do hífen, separação silábica. Quando a palavra que eu estou escrevendo não cabe ali em cima, eu vou continuar lá embaixo, já vimos isso em outro módulo. Se eu dividir inadequadamente a palavra, eu vou ter essa nota diminuída por causa dessa separação silábica. O uso de maiúsculas e minúsculas, tudo isso é avaliado. Questões gramaticais, como regência, crase, concordância verbal e nominal, pontuação, paralelismo sintático, o emprego de pronomes, seja a colocação pronominal, seja o uso do pronome adequado. Por exemplo, preciso que você me ajude, na verdade seria me ajude, ou ajuda eu em vez de me ajuda. Então, esse uso dos pronomes também é avaliado aqui nos aspectos gramaticais. A questão do erro de escolha de registro, ou seja, se você utiliza uma expressão típica da fala, uma expressão informal, isso também conta negativamente, é considerado desvio. E, por fim, a escolha vocabular, inclusive, se você tem um problema de escolha vocabular ou de escolha de registro, você já não consegue também a nota máxima, ou seja, usei uma expressão típica da oralidade, já não consigo mais chegar na nota máxima no nível 5, tá bom? Então, é muito importante você adequar o vocabulário ao texto. Ok. Então, em geral, a correção da competência 1 vai levar em consideração aspectos sintáticos e aspectos gramaticais. Então, nível 0, estrutura sintática inexistente, independente do número de desvios. O nível 1, a estrutura sintática deficitária, ou seja, prejudica a fluidez da leitura e com muitos desvios. Nível 2, também a estrutura deficitária ou muitos desvios, ou seja, muitos desvios, mas a leitura não é prejudicada, a fluidez não é prejudicada, ou uma estrutura deficitária, porém sem tantos desvios. Então, vai ser nível 2. Se eu tiver estrutura regular e alguns desvios, eu vou ter o nível 3, uma estrutura boa, nível 4, estrutura excelente, nível 5. Mas também, por exemplo, eu tenho uma estrutura boa, é nível 4, né? Aqui. Porém, eu tenho alguns desvios, é um pouco mais do que poucos, né? Então, é nível 3, automaticamente é o nível abaixo. Se eu tenho poucos desvios, porém a estrutura é regular, nível 3. Então, se tiver um dos aspectos aqui, já cai para o nível anterior, tá? E se eu tiver uma estrutura excelente e, no máximo, uma falha sintática ou, no máximo, 2 desvios, aí eu consigo essa nota máxima, ok? E como é que o corretor vai identificar se tem muitos, poucos, alguns? É uma gradação que ele vai levar em consideração a extensão do texto. Se eu fiz 30 linhas, mas minha letra é enorme, que ocupa quase, 3 palavras ocupam a linha, estou exagerando, mas só para dar um exemplo,
ele vai considerar que, sei lá, um desvio a cada 3 linhas talvez não seja tanto. Quer dizer, será muito. Um desvio a cada 3 linhas será muito. Porque o meu texto, na verdade, é pequeno. Então, eu vou ter uma quantidade, ou não necessariamente a cada. Se eu tenho 10 desvios, para esse texto de 30 linhas com a letra enorme, é muito. Mas se eu tenho uma letra pequenininha e escrevi 30 linhas, esse meu texto pode ser até o dobro do texto anterior. Então, esse texto, 10 desvios, pode ser pouco, ou pode ser alguns desvios. Então, o corretor vai levar em consideração o tamanho do texto, o tamanho da letra, ele passa por um treinamento para isso. Tá? Existe uma gradação aí entre poucos, entre alguns, entre muitos. Tá? Então, é algo que ele vai avaliar, considerando também a letra, o tamanho da letra, o tamanho do texto. Alguns elementos, algumas questões importantes dentro da competência 1. Primeiro, sobre desvios. A grafia de elementos coesivos vai ser avaliada na competência 1. Já o uso adequado ou não na competência 4. Então, por exemplo, eu escrevi com tudo. Só que eu escrevi assim. Isso é um erro, é um desvio que vai ser avaliado na competência 1. Porém, eu usei assim, contudo, como se fosse uma conjunção conclusiva, mas ele é uma adversativa, indica oposição. Então, houve um problema na ordem da competência 4. Tá bom? Então, se está adequado ou não ao contexto, esse conectivo, competência 4. Se está grafado ou não de forma correta, competência 1. Ok? Erros como o verbo haver e seria indicando tempo futuro, é considerado desvio de convenção escrita, então é desvio e não sintaxe. Onde e aonde também é considerado um desvio de ordem escrita e não questão sintática. Tá? Inclusive, esse onde e aonde envolve também regência. O uso do onde ou aonde vai ser avaliado na competência 4, ou seja, onde e aonde só deve ser usado a locativa para a ideia de lugar. Se está sendo usado fora da ideia de lugar, houve um erro no uso do recurso conectivo, e isso quem avalia a competência 4. Então, não vai ser considerado na competência 1. Um princípio que tem na correção do Enem é o seguinte: você não é penalizado pelo mesmo problema 2 vezes, se for exatamente o mesmo problema. Tá? Então, não pode se penalizar na competência 1 e 4 ao mesmo tempo. Concordância verbal e nominal são avaliadas nos casos obrigatórios, ou seja, se eu tenho um coletivo mais um adjunto no plural, eu posso concordar com um ou com outro. Então, por exemplo, a maioria não, aí é outro tipo de regra. A multidão de manifestantes protestou ou protestaram. As duas formas são corretas, então, obviamente, não vai contar como erro. Só nos casos obrigatórios, tem que concordar ou tem que ficar no singular, aí vai ser considerado desvio se você não seguir. Adjuntos adverbiais com 3 ou mais palavras devem ser isolados obrigatoriamente. Na regra gramatical 2 ou mais palavras tem que ser isolado, ou se for grande. Por exemplo, se eu no começo do texto coloco nesse contexto, começo da frase, nesse contexto é uma expressão adverbial de lugar. Está no começo, está antes do verbo, então ela está deslocada. Na regra gramatical, tem que separar com vírgula. Como é que o corretor do Enem vai avaliar? Pelo manual. Se só tem 2 palavras, não precisa. Tá? Agora, nesse contexto nacional, um exemplo só, né? Nacional, eu tenho aqui uma expressão adverbial de lugar com 3 palavras, obrigatoriamente eu tenho que colocar a vírgula, senão vai ser considerado desvio. Então, adjunto adverbial, se tiver na ordem direta, não precisa. Se estiver depois do verbo, não precisa colocar vírgula. Mas se ele estiver deslocado, se ele sair do fim da oração para outro lugar, tem que ser deslocado, tem que ser isolado por vírgula se tiver 3 ou mais palavras. Imprecisões lexicais ou informalidades continuam sendo desvios mesmo se forem entre aspas, ou seja, aspas não dão licença para errar. Para colocar lá, os jovens hoje em dia estão ligados em tudo. Por exemplo, o estar ligado nesse caso é informal, é uma gíria.
Então, colocar aspas não faz com que deixe de ser gírias. Agora, o seguinte. Se é uma citação de alguém que eu estou usando, entre aspas, se tiver um desvio ali, tudo bem, porque está na citação original. Mas, se não for o caso, não adianta colocar aspas como uma licença para usar a expressão informal. Não adianta. Vai continuar sendo considerado informal. Beleza? Ok. Uso do esse e do este como anáfora e catáfora. Como assim? Regra geral. Usamos esse, essa, isso, desse, dessa, disso, desse, nesse, nessa, para retomar o que foi citado. Então, o que já foi citado. Então, a pobreza menstrual continua em alta e isso prejudica, foi citado, a pobreza menstrual. É isso. Este, esta, isto, deste, desta, disto, deste, desta, é antecipar o que será falado. Os principais motivos são estes, 2 pontos, tal, tal, tal. Ou seja, raramente na redação usaremos o este, seguindo a regra geral. O que é que eu recomendo? Aprenda essa regra. Só use esse para retomar, este para antecipar. Mas no Enem, pelo menos no manual, até o de 2019, isso não era penalizado. Se você usasse esse ou deste, estaria correto de qualquer forma. Não existe hierarquia quanto à gravidade do erro. Ele colocou para mim fazer um exemplo. É gravíssimo, ele errou uma vírgula em uma regra pouco conhecida. Continua sendo o desvio, vai ser penalizado da mesma forma. O corretor vai contabilizar, mas não é com exatidão. Ele vai contabilizar só para ter uma noção do tamanho do texto e se aquilo ali é muito, pouco, alguns ou nenhum desvio. Palavras estrangeiras e nome próprios não são penalizados. Isso se você respeitar o uso das maiúsculas, tá? Então, se não respeitar, vai contar como desvio. Mas, por exemplo, eu escrevo que, segundo o pensador Thomas Hobbes, tá certo isso? Não. Thomas Hobbes. Tá um garrancho, mas enfim, ignora. Thomas Hobbes, eu escrevi errado, mas o corretor vai... Dá para entender ainda, né? Dá para deduzir. Então, ele não vai penalizar. Eu respeitei as maiúsculas, então não vai constar como desvio. Isso era segundo o manual até 2019. Por várias dúvidas, se vai citar alguém, vai levar 5 pensadores para a sua prova para poder usar na redação, beleza, leva, mas aprende a escrever o nome deles, por garantia. Mas, a princípio, não será penalizado. Se você tiver mais de um desvio na mesma palavra, vão ser contabilizados quantos forem os desvios. Então, eu falo, por exemplo, economicamente. Houve um desvio na acentuação, porque economicamente é paroxítona, e houve um desvio no uso da vogal aqui, que seria E, e eu coloquei I. Então, houve 2 desvios, vai contar como 2 desvios. Porém, quando eu desvio, por exemplo, economicamente, não tem acento, eu coloquei acento. Economia. Tem o mesmo radical, né? São cognatos. Economia. Economia não tem acento, até porque ele é paroxítona. Economia, o mi é a sílaba mais forte, mas eu coloquei também acento. Eu errei praticamente do mesmo jeito. Só conta como um erro, tá? Ou até se eu desvio a mesma palavra. Economicamente, eu erro umas 3 vezes. Da mesma forma, vai contar só uma vez. Conta uma vez isso aqui, uma vez isso aqui e pronto. Não é penalizado mais de uma vez, tá? O hífen ausente na translineação, ou seja, final da linha, não consegui colocar a palavra toda, eu parto para continuar lá embaixo. Tenho que seguir a divisão silábica adequadamente e também eu tenho que usar o hífen. Agora, o seguinte, o hífen tem que estar dentro das margens. Ó, é punido, mas não se tiver... Sim, é meio nada a ver eu dividir a palavra e colocar o hífen aqui em cima ou embaixo, até porque hífen é no meio. Então, em cima e embaixo não é hífen. Mas não é punido, porque é o seguinte, digamos que a margem está aqui, e eu coloquei esse hífen, ele está fora da margem. Se está fora da margem, é ignorado. Já falei sobre isso. O corretor é orientado a ignorar tudo que está fora da margem. Então, não vai contar você um erro. Você não usou o hífen, se ele está fora da margem. Então, é melhor colocar aqui em cima ou embaixo, pelo menos para ele aparecer e dizer que realmente que você colocou o hífen. Indicação
de desvios como digo, sem efeito, taxado ou taxado com parênteses serão aceitos. O Enem 2020 colocou a orientação de usar taxado, somente taxado. Eu dava muita orientação de usar taxado com um traço no meio, com os parênteses, mas qualquer uma dessas formas é aceito, tá? Então eu estava escrevendo a palavra problema, esqueci o R, eu coloco, parei no meio, digo problema. Eu acho muito esquisito, mas vai ser aceito. Ou, em vez disso, você pode só colocar o traço e escrever problema adequadamente do lado, tá? Professor, estou lá no meio da redação já e lá em cima eu vi que eu escrevi alguma coisa errada. E aí, eu posso colocar em cima a correção? Não indico. Mas eu mentiria se eu dissesse que vai ser penalizado, vai prejudicar, vai anular a redação. Não vai. Eu já vi redação que tirou 1000 que fez isso. Que, por exemplo, escreveu, digamos que não tem essa palavra aqui, esqueceu a palavra. Não cabe mais, ele colocou ali em cima, então um Vzinho, colocou o das margens e foi aceito. Ou se conta como desvio, né, pode ter sido o único desvio e, portanto, não prejudicou a redação. Enfim, mas evite. Por isso é importante você ler bastante a redação, revisar antes de passar limpo e, quando está passando lá limpo, fazer com bastante cuidado. Alguns exemplos de níveis, tá? Na correção. Ó, nível 0. Agora arrumava a internet dentro do problema notebook que usa, mas aconteceu, tem nenhuma lógica, nenhuma estrutura sintática. Isso é uma estrutura sintática inexistente. Não tem nada que rege essa construção e assim fica incompreensível. Nível 0. Exemplo de nível 1, que é a estrutura sintática deficitária, ou seja, a fluidez da leitura é prejudicada e com muitos desvios. A internet e uma da fórmula da pessoal usa ela, se ideia, elas usam a internet todo o tempo. Ó, se eu ler com calma e corrigindo, então a internet é uma das formas das pessoas usá-la, elas usam a internet todo o tempo, de toda forma, né, de todo tipo de forma, para ver vídeos, para mensagens, para jogos online, conversar. Então eu vou corrigindo para poder compreender, mas a minha leitura está prejudicada. Pode ser possível fazer a leitura? Vai, mas está truncada, prejudicada. Nível 1. Nível 2, ou você vai ter uma estrutura deficitária ou muitos desvios. Está aqui os desvios marcados. Ó. Segundo Zygmunt Bauman, não é Zygmunt com Z e Bauman, mas não foi penalizado. Sociólogo polonês. O sociólogo aí faltou acento. Polonês não tem porque ter letra maiúscula. Faltou o hífen também. A arma, e faltou vírgula. A arma mais poderosa para se mudar o mundo é a... Aí houve um taxado, só que tá horrível, um garrancho. É a educação. O respectivo substantivo educação. Aqui eu acho que ele errou e colocou como uma correção o respectivo, mas não foi considerado isso, tá? Considerou, ó, o X ali mostra que não é uma forma de corrigir adequada. E porém, que devemos, o porém está com N aí, ter intervenção na manipulação. Esse final de manipulação tá esquisito. Faltou cedilha e parece um R e não um O no final de manipulação. Mas enfim, então a gente vê que cada linha tem pelo menos 1, 2, 3 desvios, então é um texto com muitos desvios, portanto, nível 2. Nível 3 é uma estrutura sintática regular e alguns desvios. Com a Segunda Guerra Mundial, faltou a vírgula, os meios tecnológicos avançaram. Principalmente, houve aí um truncamento, né? Eu precisaria de uma vírgula. Principalmente a internet, que, vírgula, ali, ó, aqui e depois de dados, por meio da restrição de dados, manipula o comportamento de seus usuários, ou seja, há alguns desvios. E a estrutura sintática, eu tive aqui um problema de truncamento e aqui de justaposição. Ó. A internet é de grande importância para o avanço da comunicação de um país. Ponto, deveria ser ponto, mas tem uma vírgula. Porque começa uma nova sentença com nova abordagem. Ela é capaz de diminuir a distância, então a estrutura sintática está regular, além de ter alguns desvios.
Nível 4, estrutura sintática boa e poucos desvios. Então, houve alguns desvios, tá? Aqui, aqui, aqui. Houve problema de estrutura sintática, foram 2 truncamentos, mas ainda assim, considerando o tamanho do texto, não foi algo muito frequente. Ó. Além disso, o sistema capitalista, linha 6, o sistema capitalista foi um determinante crucial na era digital, haja vista que o mesmo exige, aqui deveria estar vírgula e não ponto, e aqui, tornando-os dependentes dessa prática, uma vez que essa expressão explicativa tem que estar na mesma frase. Então, houve um problema. E o nível 5, você tem estrutura excelente, no máximo uma falha, e no máximo 2 desvios. Então, por exemplo, só houve aqui um desvio, uma falha sintática. Nesse contexto, essa situação aflitiva persiste no corpo social, seja pela negligência governamental, seja pela naturalização da sociedade frente à problemática. Nesse contexto, essa situação aflitiva persiste no corpo social, seja pela negligência governamental, seja pela. Essa repetição aqui foi um problema de ordem sintática, a repetição do pela. Mas, tirando isso, o texto está impecável, então, nível máximo 200 pontos. Ok? Pois bem, então, é isso. Espera, competência 1 vai avaliar desvios e estruturação sintática. E aí, na questão sintática, eu tenho repetição de palavras, ausência de palavra. Repetição de palavra, sim, uma colada com a outra, porque você se distraiu e repetiu a palavra. A ausência de uma palavra, você engoliu uma palavra, ou engoliu sílaba de uma palavra. Ou até a estrutura sintática, truncamento, quando você dá um ponto quando deveria continuar na mesma frase, ou justaposição, quando você continua na mesma frase, onde deveria dar um ponto. Além disso, avalia também os desvios, questões gramaticais, como concordância, regência, colocação, acentuação, ortografia e por aí vai. Tá? Para conseguir a nota máxima, 2 desvios no máximo, ou um problema de ordem sintática e uma estrutura sintática excelente, com intercalações, orações, períodos compostos por coordenação e subordinação, inversão de orações, enfim. Então, tudo isso é exigido, tá? Sabendo um pouco mais do que será cobrado, você consegue tentar alcançar isso aí, tá bom? Bons estudos e até a próxima.